podcast número 5, né? Meu número da sorte, inclusive, é com Bianca Marek. Vou explicar para vocês, em poucas palavras, quem é Bianca Marek. Costumo dizer que existem mulheres que são autênticas. Você deve estar pensando aí na Ivete Sangalo. São essas pessoas, essas mulheres que emanam, assim, energia, né? Aquelas pessoas que são verdadeiras. Eu costumo dizer que uma das melhores coisas que eu tive na Tributaristas Cariocas foi, agora eu tenho uma rede de mais de 1000 amigas, né? E duas pessoas que ficaram muito próximas foi justamente a Rothschild e a Marek. E a Marek é o que eu chamo assim, sabe, meu alter ego? Ela, vamos fazer, vamos acontecer, e é isso mesmo que se dane. Autenticidade. Se tem uma palavra que define a Marek, várias pessoas já me falaram isso, tá? Eu adoro a Marek. É energia, é autenticidade, é espontaneidade, né? Então, assim, hoje estou super feliz que a gente vai aqui entrevistar a nossa diretora do Tributaristas Cariocas, sócia do Vieira Rezende, né? E que tem uma história de vida super interessante aqui, vários pontos. Ela é super a favor da diversidade. Então, quando ela entrou para o grupo, ela automaticamente virou nossa diretora, porque realmente é uma pessoa que luta pela causa, que realmente acredita na igualdade, luta por isso. Então, hoje, vamos receber aqui Bianca Marek. Agora você está do outro lado, né? Agora, tipo... Eu já ia chorar, tá? Se você falasse mais um pouquinho alguma coisa, eu já ia chorar. Além de espontânea chorona. Além de espontânea chorona. Choro por tudo. E a Bianca tem uma pergunta, né? Que toda entrevistada aqui teve que passar por essa pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta bumerangue, que é que você fez para todo mundo, agora é a sua vez. Como é que você veio parar nessa maluquice do direito tributário? Quem te sugou? Você foi sugada? O que aconteceu na sua vida? O direito tributário te escolheu ou você escolheu o direito tributário? Ele me escolheu, já vou começar assim. Ele me escolheu. Eu estava na PUC e sempre gostei de direito privado. Sempre gostei de direito privado, gostava de direito civil. Fiz bem todas as matérias de direito civil, tive excelentes professores na PUC. E era o que eu queria fazer. E aí, tinha um professor de processo na época. Na época, as vagas de estágio eram por e-mail, né? Que tinha aqueles grupos de e-mail das turmas. E aí falaram, olha, tem processo seletivo. Assim, fiz entrevista para alguns escritórios, mas recebi lá uma vaga no Vieira Rezende. Estou lá há 14 anos. Para o societário. Eu falei, societário, chique, direito privado ainda chique, gostei disso, vamos lá. Aí eu gostava muito, a minha equipe era maravilhosa, o sócio na época era um querido, até hoje a gente tem uma ótima relação. Trabalhei muito com a Helena, que hoje é sócia do escritório e tal, nossa equipe era enxuta, mas a gente trabalhava bem, enfim, né, fiz grandes amigas, a Helena e a Tainá, que eram as pessoas que eu trabalhava mais diretamente na época. Mas eu falava, cara, mas não é isso que eu tô aprendendo na faculdade, isso aqui. Que é isso, cara? Não preciso nem de OAB para fazer isso. Não quero, não sei o quê, não vejo processo. Eu queria ver processo, sempre gostei de processo. E na faculdade já gostava, eu falava, cara, não é isso para mim. Isso aqui não vai funcionar. É muito chique, mas não tá dando fit. E aí, na época, eu fui falar com o sócio, e ele, assim, ele era conhecido por ser malvado, assim, mas não no mau sentido. Ele é sério, assim, meio bravo, pra falar as coisas. Eu virei pra ele e falei assim, olha só, eu quero me demitir, porque isso não é direito. Não é isso que eu tô vendo na faculdade. Eu já falei Mas ele era o sócio do societário? Era. Ah, que lindo. Isso aqui não é direito. Continua, Isso aqui não é estagiária direito. abusada. Continua, estagiária Mas abusada. esse meu jeito, ele era meio bravão, mas eu sempre tive esse jeito e ele gostava. Tanto é que hoje a gente, Marcelo, a gente super se dá bem e tal. E aí eu falei, ó, pra mim isso não tá funcionando, cara, não é o que eu quero, tá muito chique demais, eu tô querendo ir pra rua, ir pro fórum, não tá funcionando pra mim e tal, não quero. Ele falou, o que você quer? Eu falei, cara, eu quero ver processo. Isso foi durante a semana e tal, e no sábado me liga e fala, ó, você quer ir pro tributário? Eu falava, ai, que saco, mas eu gosto de direito privado, fazer o quê? Mas eu falei, não ia negar, eu falei, vou lá. Enfim, comecei, adorei. Amei. No contencioso. Assim, no contencioso. Não, meu negócio é contencioso. Eu faço consultoria, tá? Mas o meu negócio é o contencioso, o dia a dia, é ver o processo, é discutir, é ir bater pé no fórum, é despachar, fazer sustentação. É o meu dia a dia, eu adoro fazer isso e me encontrei no tributário. E hoje, quando eu olho, né,
pra trás, assim, eu falo, cara, eu não poderia estar fazendo nenhuma outra coisa que não o que eu tô fazendo. Acho que é o que a gente já falou em alguns episódios, né? Que a vida encontra, que tem que ser nossa, ele encontra a gente em algum momento. No meu caso foi até rápido, né? Porque eu fiquei 1 ano no societário e já migrei pro Qual tributário. período você tava? Você Eu lembra? tava no 6º período. Eu entrei no Feira Resende, eu tava no 5º período. Mas eu fiz a faculdade em 12 meses. Ah, mas você tava no meio, né? Tava no meio, porque na época eu fazia triatlo. E isso pra mim era assim, inegociável. Então eu pegava menos matéria pra conseguir dar meus treinos. Eu tinha o sonho de fazer o Ironman, consegui fazer. Então, assim, pra mim não. Eu me formei em 6 anos, porque eu fui, enfim, não me arrependo. Acho que deu tudo certinho. Talvez se eu tivesse me formado antes, eu não sei se eu teria uma vaga pra ser efetivada no escritório. Até olhando pra trás, eu acho que não, porque assim, não tinha tanta essa ideia de gestão, mas eu não via muito na época essa possibilidade. E eu acho que eu ter me formado com 6 anos foi o tempo certo também de ter uma vaga para mim. Então, assim, as coisas foram super encaminhadas, mas o direito tributário, ele me escolheu com certeza. Mas eu abracei e abraço todos os dias. E teve algum momento, assim, da tua carreira que te marcou, que você acha que é mais significativo, olhando a tua trajetória hoje, olhando para trás, assim, foi algum julgamento, algum caso? O que você destaca aí de momento mais importante? Eu acho que tem vários. O contencioso, ele é feito disso, né? Até pra gente se motivar. É, eu acho, já falei isso antes, assim, eu tenho muita coisa que eu quero ganhar os processos, assim, a gente não mede esforços, assim, pra fazer um bom trabalho, despachar 800 vezes se precisar dentro de um limite ali do que é estrategicamente bom, mas fazer sustentação ir pra Brasília, então, assim, é uma coisa que eu Não acho... teve nenhum julgamento, assim, Não, julgamento teve, X? Não, tiveram alguns julgamentos, né? Eu faço muito CARF, então os julgamentos no CARF, eles acabam marcando. Bianca tá aqui Com pra certeza. confirmar. Eles são muito marcantes, porque são julgamentos, às vezes, de processos perdidos que você consegue virar numa sustentação oral. Isso aconteceu num caso relevante nosso, que foi um marco, com certeza. Ele estava muito perdido, ele estava absolutamente perdido. E a gente precisava baixar esse processo em diligência, porque eu tinha certeza que se baixasse em diligência, a gente ia conseguir comprovar o direito do cliente. E aí eu tava, era online, porque era ali, no meados, fim da pandemia. E aí eu fui vendo as sustentações, eu falei, cara, eles não estão baixando nada de diligência, não baixando nada de diligência. Eu falei, vou ter que mudar a estratégia da sustentação aqui. Aí tava assistindo e tal, aí eu, na minha sustentação, eu falei, olha só, eu vi os julgamentos anteriores aqui, e pra mim, tudo que foi dito tem cheiro de crédito bom. O meu caso tem cheiro de crédito bom. Se não analisar isso aqui, eu vou para um contencioso judicial. Isso vai gerar um ônus para a fazenda, para o judiciário, fora a sucumbência que não vai ser pequena aqui. Então, vamos resolver isso administrativamente? E aí, eu consegui baixar em diligência, mas a fala do conselheiro, que nem era o relator, mas que foi bem vocal nesse julgamento, ele é bem emblemático para mim, assim, porque foi legal, né? A gente ter uma virada ali. Ele falou até assim, ele falou, pois é, esses casos de compensação, acho que eu já falei isso aqui uma vez, esses casos de compensação eu acho muito injustos, porque o auto de infração, o fiscal vai lá e fica 5 anos fiscalizando, e pode lavrar o auto lá no último dia antes da decadência. Na compensação, o contribuinte tem 30 dias para se defender. E às vezes estão documentos que depois, ou a fiscalização, né, a DRJ exige, ou até o CARF exige, mas ele nem sabia que tinha que juntar. Então, assim, os casos realmente que você vê ali que tem um crédito bom, um mínimo, né? O mínimo cheiro ali, tem que baixar. Enfim, baixamos, a gente conseguiu juntar tudo, a gente ganhou esse processo. Esse, pra mim, é muito emblemático, porque foi uma luta. E depois, pra achar os documentos, foi um caos. Eu falei, putz, a gente conseguiu baixar, não vai achar documento de não sei quando, porque no CARF julga muita coisa antiga, mas a gente ganhou. E no ano passado, um julgamento emblemático que a gente teve no STJ também, que ainda não acabou, que foi noticiado em alguns jornais, que é né, não vou abrir muito aqui o cliente e tal, mas que foi uma sustentação no STJ, num caso que é acalorado e a gente ainda está em andamento também, certamente foi um marco na minha carreira. Essa advocacia de Brasília, ela é diferencial, muito né? bacana, né? É muito, bacana. eu adoro. Bom, primeiro é um prazer te entrevistar. Nós também nos conhecemos no âmbito das tributaristas cariocas, né?
E é engraçado, né, Maré? Que eu vou fazer só uma introdução aqui, que a gente não é muito parecida, né? Assim, a gente tem jeitos, eu sou mais quietinha, sou mais contida, sou mais preocupada, que as pessoas vão achar e como que a gente vai fazer. E, no entanto, a gente desenvolveu uma amizade muito bonita, né? Assim, muito bacana, muito sincera, né? Todas nós que estamos imbuídas desse espírito das tributaristas, nos juntamos, apesar de termos características que eu acho que nos equilibram ao mesmo tempo, não é? Eu que sou feliz aqui, que estou no meio, né, da pessoa Da mais balança. razão e da pessoa mais emoção. É bom que eu tenho, né, tô aqui bem Então, servida. um prazer enorme. Agradecemos sempre a Bianca por ter, né, nos juntado. Então, um prazer estar aqui, te conhecer, né, e hoje poder me dizer sua amiga. Então, um prazer te entrevistar. Então, aqui, vou voltar um pouco no início da carreira, que a gente já debandou para 2020, né? Então, peraí. Então, a gente queria saber um pouco dessa especialização no direito tributário e da sua consolidação na advocacia, né? Então, assim, você saiu do societário, foi para o tributário e você já entrou no contencioso. Como é que foi isso lá no Vieira Resende? Não, já entrei na equipe de contencioso e a gente tinha, né? Tem até hoje, né? Um E aí você se contencioso. encontrou. Falou, ah, é Não, me isso. encontrei totalmente. Quando eu vi que eu ia brigar com alguém, eu falei, cara, eu tô no lugar certo. É isso. E assim, eu tenho uma questão que é da minha essência, mas que é, claro, não é que eu quero tirar isso da minha vida, não é, mas eu quero equilibrar. Eu tenho um senso de justiça, da minha justiça, tá? Não tô dizendo que é da justiça de todo mundo, mas assim, do que eu acho justo, que Muito ele forte. muito forte em qualquer coisa. Então as coisas mexem muito comigo, pessoalmente. Seja num processo, seja numa norma, seja em qualquer coisa, na minha vida pessoal, o que eu não acho justo me tira do prumo. Esse é um ponto. Mas eu acho que pro contencioso isso é muito bom. Porque eu fico revoltada, de verdade. A minha equipe sabe, as Toma pra meninas. si, não, Eu negócio. tomo pra mim as coisas. Não, mas como assim? Mas tem que resolver. Assim, de eu pegar a bolsa, assim, o juiz disse que não vai atender, é um caso urgentíssimo. Porque se eles olham os casos tributários, não é urgente. Urgente é não sei o quê. Tá É preso, urgente. não tá preso. Urgente, sim. Talvez não para um plantão ali de madrugada, ok. Mas assim, dependendo, não dá Claro. para esperar 5 dias, 10 dias. Não tem como, né? E eu tenho isso muito. Já peguei bolsa e falei, você vai me entender, porque isso aqui, porque eu acredito naquilo, entendeu? Então, assim, como eu acredito, eu acho que tá sendo cometida alguma injustiça. Tipo, escrever um débito aqui que tá errado, que não sei o quê. Eu vou lá como se fosse a minha vida e falo, cara, tu tá errado, porque eu não. Essa coisa mexe comigo, sabe? De uma questão de uma injustiça, isso mexe comigo. Então, assim, eu me encontrei no contencioso. Até hoje, assim, eu tenho uma paixão de fazer isso. E aí, sou muito apaixonada também por processo, porque eu acho que o processo, ele é o que viabiliza essas discussões de uma forma equilibrada também. E tenho muito essa coisa de fair play. Eu sempre falo, às vezes. E com a Fazenda isso até é mais tranquilo, né? No contencioso com a Fazenda, você não pega aquelas petições que a gente às vezes vê no cível, né? De um xingando o outro. A gente não tem. É mais civilizado. Assim, não é aquela coisa e tal, não é aquela, né? Você às vezes pega umas petições e fala, gente, que é isso? Não tem coragem. Se eu mandar isso pro meu cliente, ele mandar mudar tudo, porque, né? Então, assim, a gente tem essa coisa, mas eu sempre falo pros meninos, eu falo, tem que ter fair play, essa petição aqui tá fazendo fair play nenhum, porque não sei o quê, porque isso tá errado. E fica batendo na tecla, por exemplo, uma discussão que, gente, me revolta, absolutamente. Bianca já escreveu sobre isso, Xavier e eu também. Compensação em embargos da execução fiscal. Tem Nossa. discussão mais perda de tempo do que essa, para não dizer outra coisa? Não existe. É um negócio sem pé nem cabeça, uma perda de tempo. Eu falo, caraca, cara, eu tenho sentença favorável, o cara tá me dizendo que não pode analisar. É um negócio que não tem pé nem cabeça. Isso me tira do prumo. Então, assim, dentro do contencioso, pro que eu faço, eu acho que a minha personalidade tá ótima, entendeu? Porque eu vou lá brigar pelas coisas. Então, assim, né, não é que eu não faço consultoria nem eu faço, mas se você quer me ver feliz mesmo, me bota com um processo na mão. De frente pro juiz. Difícil. Eu sempre falo pro gente, pode passar os cabeludos. Pode passar os cabeludos que eu vou resolver, a gente vai resolver. A minha equipe é maravilhosa, então a gente tem uma sintonia muito forte, cada um do seu jeito, mas ali, né? E então, contencioso, sou apaixonada. É o Tinder, né? Só que é o Tinder do direito. O contencioso deu match Total. com a personalidade, né? Mas eu já sabia disso. Eu não sei, eu fui fazer societário, não sei por quê. Eu já sabia, meu pai é advogado, e eu frequentava a história dele. Todas as terças-feiras eu ia lá almoçar com ele e ficava lá vendo o que ele estava fazendo. Eu não trabalhava lá, não, mas eu ficava vendo, ele fazia reunião e tal. E eu falava, cara, eu quero fazer isso.
Mas eu acho que o estágio, eu falo muito isso para os meus alunos, né? É importante para você conhecer. O meu primeiro foi em ambiental, né? Você vê, às vezes, né, uma questão prática que é diferente da teórica, o estágio. Até pra você ver o que você não gosta, às vezes, Ah, também, né? então, Não, e tirar a dúvida, né? Que às vezes você se forma e tá na. Pô, mas eu queria ter feito aquilo. Será que aquilo eu ia gostar? se você está no estágio e não está feliz, não tem que Tem uma coisa insistir. muito errada, com Não tem que certeza. insistir, porque Estágio é é o. pra você experimentar. Eu sempre falo isso. E isso também que você fez, né? Nem todo escritório você tem, né, esse luxo de ficar na consultoria e no contencioso, tem que fazer os dois. O meu, por exemplo, desse tamanho, todo mundo tem que fazer tudo. Se bobear, ainda servir café e dar uma varridinha no escritório. Mas, assim, às vezes também a pessoa tem uma experiência no tributário e detesta o contencioso, porque não gosta disso, dessa coisa né, do alerta, Normalmente, né? quem faz só consultoria em escritórios que você tem essa segmentação, o pessoal de consultoria tem horror, pavor de contencioso. Pode perguntar. Eu tinha, pavor. Não, eu quero ficar aqui na minha calma. Você nos ainda meus veio de empresa, né? pareceres. É, tive outras experiências, enfim. Não, e eu falo uma coisa engraçada, assim, porque quando eu trabalhava no societário, eu trabalhava mais horas. A gente, na época, estava com uma equipe mais enxuta, porque tinha um advogado fazendo LLM, tinha uma outra que estava de secondment, então a nossa equipe era enxuta com um volume muito grande, né? Auditoria para M&A, então, assim, virava à noite, essa época estágio podia. Então, assim, virava à noite e tal, e eu ficava cansada, mas eu ficava ok, eu era tranquilo. Cara, eu fui pro contencioso, eu trabalhava muito menos, eu saía muito mais cedo, mas eu tava sempre nervosa. Tipo, eu tava sempre estressada, meu Deus, não sei o quê. Porque até você aprender a lidar com contencioso, e eu falo isso com os meninos lá na minha equipe, né? Até você aprender a lidar com contencioso não é fácil, porque assim, publica. Só na publicação já tem. Já Marcar, tá o que que eu vou fazer? Primeiro, né? Analisar a decisão para ver o que você vai fazer. Marcar o prazo. Aí, conversar para não sei o quê. Aí, fala com o cliente para ver se ele tá de acordo com a estratégia. Aí, volta, aí prepara a petição. Às vezes, despacha e não sei o quê. Assim, é uma dinâmica que você tem que ser muito organizado. Não que as outras áreas, ou você tem que ser organizado para tudo. Mas o contencioso é uma atenção e uma organização, assim, fora do comum. Porque perda de prazo é perda de prazo. É a última coisa que pode acontecer na sua vida enquanto advogado de contencioso, você perder um prazo, né? Às vezes, uma consultoria, você renegocia com o cliente, pô, posso chegar amanhã, daqui a 2 dias? Se acontecer alguma coisa, no judicial não tem isso. Perdeu o prazo, entendeu? Então, eu acho que... Me perdi. Ah, que isso, que a pessoa tem que provar, porque às vezes a pessoa fala, não gosto do tributário. Você pode não Isso. gostar do contencioso administrativo, do Isso, tava judicial, falando da do consultoria contencioso, e também do escritório, porque tem escritório que é mais agressivo, tem Claro. escritório. Então, assim, não existe uma fórmula perfeita. Você achou um escritório que você amou, de estagiária sócia, né? E você achou o contencioso que te pegou, né? Você abraçou ele, ou ele te abraçou, né? A gente está na dúvida quem abraçou quem. Mas acho que a mensagem é que às vezes a gente toma uma decisão na nossa carreira de fazer, né, um movimento falando assim, não gosto de tributário, vou às vezes para outra área. Cara, experimenta. Às vezes você faz esse movimento, Bianca fez, contencioso, né? Acho que é isso. E falando em carreira de advogada sócia, eu sei que tem um tópico também. Tudo é tópico dela, né? Porque o direito, mas um segundo tema aqui, que eu sei que é um tema. Se tivesse musiquinha, eu ia até pedir até musiquinha, que eu sei que é. Ai, meu Deus. Que é muito. Eu acho que é um dos temas mais sensíveis para você, que é a maternidade. Ah, é mesmo. E assim, a gente sabe, assim, hoje em dia eu já conheço bem a sua história, a gente sempre almoça também antes, né, de estar aqui no podcast. E assim, você tem uma trajetória muito bonita no escritório, mas no meio do caminho tem duas coisas ali. Primeiro, você teve um filho muito cedo, seu primeiro filho, né? E o segundo veio num momento, né, crucial na sua carreira. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente como foi a maternidade e como você lidou e como é que isso afetou a tua carreira como advogada, ou se não afetou, enfim, conta um pouquinho pra gente da tua maternidade. Hoje a minha filha, ela tava super ansiosa, eu falei pra vocês, mamãe, quando vai ser o seu? Você vai falar de mim? Eu falei, claro, você acha que eu não vou falar de você? Que bonitinho. Mas é porque realmente esse tema, ele me move muito, porque foi muito difícil. Eu passei perrengue demais. Conta pra gente. Eu passei muito perrengue, mas ao mesmo tempo, com muito medo da minha carreira eventualmente não andar como eu gostaria, porque eu me dedicava muito. E eu, com esse senso de justiça, falava, se eu me dedico, tem que vir, se eu me dedico, tem que vir.
Então, muito medo ali. Ao mesmo tempo que eu passava muito perrengue, eu não deixava isso transparecer. Então, eu parecia que eu não tinha filho dentro do escritório. A primeira. A primeira, a Valentina, né? Que eu engravidei. Na verdade, eu fui efetivada, gente, engravidei um mês depois. Nossa. Meu medo de contar. Apesar da história ser ótimo, foi super tranquilo, mas a gente tem. Eu tava com medo de tudo, na verdade, né? Assim, eu falei, Júnior 1, advogado. Quantos anos? 24. A garota. 24. E aí, engravidei, enfim, a gravidez ali foi ok. Tive a minha licença, voltei e, cara, assim, eu tava no início. É a hora que você tem que dar o gás, não adianta, né? Não tem como. Então, assim, eu tava num momento que eu queria muito evoluir, porque eu sempre tive uma pegada profissional de satisfação pessoal. Eu faço muita terapia. E a gente já descobriu que o meu senso de pertencimento, ele tá no trabalho. Eu tenho um senso de pertencimento muito forte no trabalho. Senso ou você se identifica como Bianca Marek pelo que você trabalha? Também. Também. Com a maternidade como mãe. Mas antes da maternidade, então, nossa, eu amava, eu sou estagiária. Ali era sou sua casa. minha casa, mas sempre foi. E até hoje né? Mas assim, eu Uhum. tinha essa coisa, mas de ser reconhecida, eu gosto disso. De fazer um bom trabalho, de ser reconhecida, de correr atrás. Eu sempre tive muito isso. Então, eu tive muito medo. Falei, cara, e agora, né? Como é que vai ser isso? Enfim, levei, dei muito gás, mas não foi fácil. Um bebê, né? Não é fácil. Tudo bem que eu acho que, assim, hoje, quando eu olho, na minha segunda filha, né? Eu falo, cara, eu não ia aguentar o que eu aguentava. Mas eu era mais nova também, então também acho que tem um pouco disso. Você Mas tem mais gás, mas você também tem que mostrar muito mais e tem muito menos muito experiência para mais. E assim, mostrar, eu né? falava, cara, eu não quero que ninguém ache que eu não tô performando porque eu tive filho. Você tinha vergonha, tipo, de falar que, tô indo, ainda mais no começo, né, que tem aquelas milhares Eu de nunca falei. pediatras. Eu nunca falei. Eu nunca Você falei. sumia? Não, eu Vou não ali no banheiro, vou sumia. ali no banheiro e fui no Não, eu pediatra. me virava em 1 milhão. E eu tinha uma rede de apoio muito grande, porque a minha mãe ficou com a minha filha. Quando eu voltei para o escritório presencial, que foi no 5º mês, eu fiquei 4 meses. Um mês eu trabalhei de Isso é casa e voltei. importantíssimo, né? A minha mãe ficou com ela. Minha mãe pediu demissão na época para cuidar dela. Então a minha mãe sim. ficou com ela. Então minha mãe levava ela no escritório para dar mamar. Ela ia, e eu dava mamar na minha sala, porque isso comigo nunca teve problema. Eu tirava leite na minha sala e eu tinha um amigo de sala na época, ele ficava, não pode entrar porque a Bianca está tirando leite. Eu tinha um Ficava lá, guardião. meu guardião, aí eu ficava lá com a bombinha, pu, 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 e ele do lado, eu achava ótimo, a gente é muito amigo, inclusive. Então a minha mãe levava, eu nunca, assim, não tinha vergonha de fazer as coisas, mas eu não deixava A peteca caía. a peteca cair, mas não só isso. Eu não deixava que nenhum compromisso podia não ser feito porque eu tinha filha. Então, assim, de um dia para o outro acontecer, você pode ir para Brasília amanhã? Posso. Eu nem sabia se eu podia. Eu não sabia se alguém ia poder ficar. Eu não sabia de nada. Mas eu podia ir. Então, assim, não tinha muito isso. E eu passei muito perrengue, porque eu me separei quando a Valentina era pequena. Fiquei sozinha. Quer dizer, sozinha. Minha mãe sempre comigo. Mas, assim, fiquei sozinha. Uhum. Com um bebê. Então, assim, foi muito perrengue. É porque as pessoas. Eu tô falando isso agora, mas as pessoas, assim, claro, as mais próximas, eu acho que elas até têm noção, mas não como foi, assim. Eu sofri Mas foi muito. perrengue por conta de tantas coisas que você tinha que administrar? Ou você sentia uma culpa? Ou tinha Tudo uma questão junto. emocional, assim, poxa, eu não tô dando atenção? Quando você olha pra trás, a gente comentou hoje no almoço, quero dar atenção pra minha segunda filha, né? Acho que tem a ver um pouco com esse momento que você tá Super a conversando, ver. né? Então, assim, era isso, assim, que eu queria entender, né? Tudo misturado, então, né? Imagina uma rotina muito Tudo corrida, uma misturado. responsabilidade Muita coisa pra enorme, fazer, gente. Muita conta pra pagar. Eu era uma advogada júnior. com um bebê Com um bebê recém-nascido. recém-nascido. Eu tinha conta pra pagar. Tanto é que no início, logo que, quando eu era ainda muito júnior, vou falar isso aqui. Eu ia pro TRT fazer audiência trabalhista, porque pagava bem. Eu fazia 6 audiências às vezes. Ia pro escritório depois. Por conta dessa... Fazia jack pra todo mundo. Qualquer jack tava pegando, não queria nem saber. Até o momento que não precisou mais. Mas assim, era muita coisa. Eu sempre tive uma preocupação financeira muito grande. Uhum. Porque... porque assim, eu acho também, né? Assim, eu vim de uma determinada criação. Uhum. Você sair disso não é uma coisa fácil, né?
Você quer manter o que você tinha. Claro. Até eu entender que eu não ia conseguir, também é um processo, assim, uma frustração, um processo. Você tem que entender que, né, você não vai ser a princesinha do papai o resto da vida. E que agora, se você quiser ser princesinha, você que vai bancar o seu reinadinho. Porque é isso. Isso também não é uma coisa tão simples assim, né? Enfim. Até hoje eu converso isso muito com meu pai, assim, não é fácil. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, e do nada, caraca, tô passando uma perrengue com grana, nunca tinha comprado um amaciante, não sabia nem quanto custava. E aí eu falei, caraca, agora tem que comprar amaciante. Você morava com seus pais ainda? Eu morava com meu pai até casar, e casei, fui morar com o meu ex-marido, que é super meu amigo também. E aí eu comecei a entender algumas coisas, mas ainda muito sem noção de dinheiro, sem noção nenhuma de dinheiro, não tinha noção. 20 e poucos aninhos, né? Assim, aí eu fui construindo essa responsabilidade, entender quanto custa as coisas, quanto que eu, né, quanto Se que planejar, me se planejar, organizar, quanto que eu né? tinha que trabalhar pra ter tal coisa, quanto que eu tinha que trabalhar pra ter tal coisa, porque quando eu era estagiária, gente, eu pegava meu dinheirinho lindo e ia pra noitada, ia peruar no Leblon, comendo no restaurante, era isso que eu fazia. E, pô, agora não dava pra ser. Então, assim, foi eu me construindo como adulta, eu me construindo já com uma filha, trabalhando pra dedéu demais da conta. Então, assim, foi muito difícil. Numa separação. Eu tive algumas questões pessoais também com a minha família nesse meio tempo, enfim, de reestruturações também. Então, assim, foi tudo junto e misturado, sabe? Então, assim, foi muito perrengue. Desde muito trabalho, muito cansaço, medo de não ter dinheiro para pagar as contas e tudo isso, até uma culpa também, porque eu tava. Assim, não existia. A Valentina passava mal, eu não ficava em casa. Ou era com a avó, ou era com a moça que me ajudava na época. Eu não tinha babá, mas eu tinha uma diarista. Às vezes eu ligava, pelo amor de Deus, você pode vir hoje, não sei o quê. Era um caos, mas eu nunca fiquei em casa pra cuidar dela doente. Você Filha, desculpa, pensou... porque ela vai assistir. Mas você pensou em algum momento em desistir? Teve algum momento Você que você tava na falou... missão ali, né? Tava na missão, eu nem pensava nisso, não via Não, nada. o Eu que é sabia mais assim, impressionante é que ela tá boleto, vivendo conta. tudo isso e o escritório não tá tendo impacto nenhum, né? Assim, porque normalmente, em alguma medida, você acaba se abrindo e contando e pedindo uma flexibilidade, se vulnerabilizando, enfim. Mas você, né? Não, eu fui ali na missão. E eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Também tem isso. Então, assim, eu sempre fui muito focada ali. E eu acho assim, eu mudei muito a minha postura profissional. Continuei espontânea, falando um monte de besteira, às vezes brigando quando não devia. Mas mudei muito a minha postura de entender que aquilo ali era a minha profissão mesmo. Que era aquilo que ia me fazer ter a vida que eu queria. E aí, quando eu, né, eu sempre quis ser sócia também de lá. Quando eu era estagiária ainda, eu virei pro Luiz André, que é o meu mentor de vida, bem metidinha. Eu sentei lá e falei assim: o que precisa para ser sócia aqui do escritório? Ele conta história para todo mundo. O que precisa ser sócia? Eu não falei assim, eu quero ser sócia, não foi isso. Eu falei, o que eu preciso fazer para ser sócia do escritório? Aí ele falou, né, em poucas palavras: liderar bem, conhecimento técnico e captar cliente. Eu falei, bom. Liderar, ainda não tenho muita equipe, mas vou começar aqui. Conhecimento técnico, eu tô indo atrás. Bora fazer captação de cliente. E isso, né, aumentaria ali. Então, cara, eu comecei a focar, até meio no início ali, meio afoita. Depois eu fui, né, adaptando, enfim. Mas eu virei a louca da captação de cliente, assim, juro por Deus. E aí isso foi me colocando também nos lugares, né? Enfim, e se eu sou sócia hoje, que eu fui uma sócia jovem, né? Mas tem muito a ver com a Valentina, com o que eu queria mostrar pra ela, com a mãe que eu queria ser, eu queria que ela visse que eu era, sabe, que eu tava lá e tal. E até hoje ela tem muita consciência disso. A minha mais nova, que tem 2 anos, Maria Regina, né? Ela babaia mamãe, babaia muito mamãe. E eu tinha um teclado que é sem fio, que nem tava quebrado, mas ela brinca tanto enquanto eu tô trabalhando, ela fica lá trabalhando com uma calculadora e esse teclado. Imitando. Eu dei pra ela o teclado, nem tava quebrado, agora tá. Aí eu dei pra ela, porque sou eu essa pessoa, entendeu? E elas vão também trabalhar isso. Claro. Tem aquela frase que eu amo da Diane, que ela falou no nosso encontro lá no Bichara,
que ela fala, né? Maternidade não é obstáculo, é impulso. Foi o Total, contrário, né? A total. tua filha fez, primeiro, ter um senso de sobrevivência, porque agora você tem que, não é só pagar as suas contas que você aprendeu que tem que pagar o amaciante, mas você tem que pagar o leitinho das crianças, né? Então, assim, acho que é o contrário, né? A gente, quando se torna mãe, a gente tem, claro, o senso próprio de autossobrevivência, mas você pode viver com um pacote de skinny, mas o seu filho não, você quer o melhor pro teu Claro. filho, né? Então, acho que a maternidade, ela dá esse drive, né? Para É. que a gente corra. Mas conta um pouquinho, você falou nesse teu primeiro momento da Marek jovem enfrentando uma gravidez. Como Mas é que é agora? E Como aí- é que você administra? não, mas aí teve a segunda, que foi no loucura. momento da carreira dela, né? Que você já estava ali, né, alçando a sociedade. Conta o que aconteceu ali, qual foi, né? Você ficou em alguma encruzilhada, você teve que tomar alguma decisão ali na tua segunda. A primeira, coitada, sobreviveu, né? Foi, não, Sobreviveu. sobrevivi real, assim. A segunda, a gente já queria, né? Na verdade, quando eu conheci o meu marido, a segunda vez que a gente saiu, ele já perguntou se eu queria ter filho, porque ele queria, Uhum. enfim. E eu falei, tem que ser eu agora? Ele falou assim, não. Hoje? Ele falou, não, mas você quer? Eu falei, não, super, eu sempre quis ter mais de um filho, e gostaria até de ter 3, mas enfim, vamos ver. E aí chegou o momento que eu falei, cara, enfim, vai ter que ser por conta de várias questões e vamos embora. E de primeira vez veio, graças a Deus, minha filha maravilhosa. E de fato eu já estava em conversa, já estava olhando muito para a sociedade e tal. E aí também acho que eu soube botar o pé no freio, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Pois é, né? Isso é bem, bem diferente, né? Porque você tomou uma lição madura aí, né? Conta aí. Eu falei, cara, primeiro que grávida, eu odeio ficar grávida. Eu falo mesmo. Eu faço questão de falar as coisas aqui, porque eu acho que Mas se a eu gente não tivesse... espera nada menos de você, né? Não, mas eu falo assim, porque se eu tivesse ouvido algumas coisas quando eu tinha essa idade, talvez eu não tivesse me cobrado tanto em várias questões que até hoje, eu tenho várias cobranças hoje, porque a gente fica olhando. Fulano, eu olhava pra Bianca Xavier e falava, como é que essa mulher consegue fazer isso? É impossível. Entendeu? Mas é verdade. Mas olha só, porque a gente tá muito distante. Aí quando a gente se aproxima, vê que você também tem suas questões, também tem seu problema de agenda, também eventualmente você vai dar aula e a sua filha fica em casa. Exatamente. Mas a gente só olha o lado bom do outro. É isso. A gente não olha. Então eu faço questão de falar o lado também difícil. Então, gente, eu me perdi de novo. Eu me perdi muito, Da né? gravidez. Você não gostou de ficar grávida? Não gosto de ficar grávida. É. Não gosto de ficar... Mas aí você ia falar Covid, da Covid. sociedade. Da Covid, sociedade. Não, assim, eu tenho pavor de ficar grávida. Eu detesto, eu fico péssima, eu engordo horrores. Falei pra vocês, pesei 100 quilos na minha última gravidez. Assim, fico no mau humor, fico chata, lerda, tudo. Eu não gosto de ficar grávida. E aí, quando começou isso, eu falava, ai, cara, eu não consigo, não dá pra mim. Uma criança em casa, eu grávida aqui, que eu tenho pavor de ficar grávida, com essa história. E sempre é um desgaste. No lugar que você esteja, quanto tempo você... É desgastante, porque é uma questão política também, que não tem jeito. Eu falei, ai, cara, não sei se quero lidar com isso. E as coisas foram indo. E aí eu voltei de licença. E aí no ano seguinte, sim, aí a gente começou a entrar mais fundo nesse assunto, enfim. E aí com ela, é claro que hoje, num cargo de gestão, já sócia do escritório, eu tenho facilidades que eu não tinha lá com os meus 24, 25 anos, que eu consigo manejar melhor meus horários, vou marcar uma reunião com o cliente, sou eu que, quer dizer, o cliente dentro das possibilidades dele, mas dentro das possibilidades que o cliente me passa, eu consigo escolher. Antigamente eu não escolhia, eu só tava lá. Era Bianca, convocada. marquei essa hora. Hoje não, o cliente me dá 3 opções, eu vou ver. Esse dia aqui, por exemplo, semana que vem, quinta-feira, primeiro dia de aula da Valentina, né, do ano letivo, eu quero levá-la. Eu consigo hoje fazer isso. Há uns anos atrás, ainda mais que a gente não tinha home office, eu não conseguia fazer essas coisas. Sim. Então, assim, eu consigo conciliar melhor. Vou falar pra vocês, tô ótima conciliando. Não, eu tô sempre equilibrando o pratinho, vendo o que eu vou fazer, como é que eu vou dar conta. Eu chego em casa com as crianças agarradas em mim no telefone, respondendo mensagem. E às vezes no home office uma grita lá, eu tô com a porta fechada, abre. Esses dias que a gente tinha uma reunião, a única reunião que não... Porque eu não me incomodo de se interromper. Eu não gosto muito não, mas às vezes acontece. Mas eu falei, cara, lá, o pessoal de Faria Lima, eu falei, cara, não, essa criança não dá, não sei o que, de repente a Maria, pum, abre, e grita, e faz parte, entendeu? Alguns pratinhos caem, né? Não Alguns tem pratinhos jeito. caem, e faz parte, a gente vai, ninguém vai morrer. Eu também tenho um pouco disso, tô falando pra caramba, né? Eu tenho um pouco... Pra Não, falar. mas é porque eu vejo, eu tô com um problema de lidar com a passagem do tempo, assim.
A gente vê nossos pais envelhecendo, né? E assim, a finitude da vida. Aí hoje em dia eu falo assim, cara, você morreu com 90 anos? Porra, será que eu com 90 anos vou lembrar do que está acontecendo agora? Eu tô aqui na preocupação. Eu vou sentar na minha cadeirinha de balança, eu vou lembrar que eu fui uma tonta. Isso sim. Então, até essa questão agora, né, que a gente vai ver nossos filhos crescendo e tal, eu tô muito mais flexível comigo mesma, sabe? Cara, é isso mesmo, entrou na reunião, daí na próxima nem vou lembrar disso, eu que vou ficar aqui remoendo. Não vou ficar remoendo, não vou morrer daqui a 40 anos, 50 anos. Não, entendeu? Tudo eu falo assim, vou morrer mesmo. Agora, meu lema de vida é esse. Eu vou morrer. Eu vou ficar me importando com isso? Não vou. Porque eu vou morrer. Então, assim, um dia, entendeu? Então, agora eu Esse é um bom momento para a gente perguntar quais conselhos você daria. Agora é hora de olhar para a câmera, né? Olhar assim você daria, né, para essas tributaristas mais jovens, enfim, que estão enfrentando desafios aí pessoais, de carreira, parecidos com que, né? Agora, com esse pensamento, você vão morrer, o que você falaria aí nesse momento para essas mulheres? Primeiro, não se comparem com ninguém. Não se compare. Você não sabe o que a pessoa está passando no momento dela e pode ser totalmente diferente do seu. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem filho e uma que não tem filho. Gente, a pessoa que não tem filho, se ela estiver ali focada no trabalho dela, não tiver outras questões, enfim, é óbvio que ela vai ter mais disponibilidade do que a que tem. Não tem como, entendeu? Aí você compara alhos com bugalhos e fica se sentindo mal. Ou que o fulano... Ou mesmo a que tem filhos. Talvez tenha uma super rede de apoio. A outra não tem rede de apoio. A outra tem um marido, a outra não tem. A outra, mesmo circunstâncias que parecem parecidas, não são. Não são. E assim, porque o fulano posta muito no LinkedIn. Porque o fulano tá em todos os congressos. Eu não tô fazendo nada. O fulano escreve artigo, eu não escreve... Cara, cada um sabe de si. Não se compare. E eu falo isso porque eu me comparava mais nova. Muito, assim. Principalmente com a Valentina, bebê, eu não dava conta de tudo. Eu não conseguia ficar escrevendo artigo a torta direito igual uma doida. Eu não conseguia estar em 1000 congressos. Eu queria só fazer meu trabalho e cuidar da minha filha. Eu ficava, porra, tô em dívida. Por quê? Eu preciso, por quê? Não sei o quê, porque fulano faz, que fulano não sei o quê. Cara, que bobeira. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que essa é uma coisa que eu, sabe, que a maturidade me trouxe. Olhar pra frente, né? O lado, as pessoas vão indo e eu cada não um com a sua história. eu tenho inspirações. Então, assim, eu me inspiro em pessoas que eu acho que, mandam bem em determinada coisa. Eu falo, fulano tá fazendo isso, que maneiro. Será que eu consigo fazer? Quem são suas inspirações? Alguém te inspirou aí na carreira? Muitas pessoas. Assim, o meu pai é advogado, né? E ele tem um perfil parecido com o meu, assim, de advocacia. Ele é um cara criativo. Eu acho que eu sou muito criativa. Eu sempre falo isso. Meu diferencial, eu acho, como advogada, é a criatividade. Até nos processos, para pensar coisas diferentes, ir por caminhos diferentes, mudar o rumo das coisas, assim. Então, eu sempre olhei muito e quis ser assim. E a minha mãe aí, claro, tem as referências do direito tributário, tudo isso. Você sempre me inspirou muito, você nem sabe, mas sempre me inspirou muito. Uma mulher que sempre foi uma liderança no direito tributário. É isso. O que a gente tinha de liderança no direito tributário? Eu lembro de você, porque eu fui fazer o IBMEC com a Helena, e você não era a coordenadora porque você estava de licença, não estava a coordenadora porque você estava de licença, e aí foi a primeira vez que eu vi seu nome, e aí depois eu comecei a curtir, porque eu falei, tem uma mulher que se destaca, tá dando aula, porque eu só via homem. Eu não via mulher. Mas a minha mãe também, demais. Mulher, assim, não é advogada, trabalha com outras coisas, mas é, assim, firme nas posições, sabe? Assim, sempre me inspirou muito, muito, muito. E hoje eu tenho minhas amigas, vocês, né? Enfim, minhas clientes também, que são minhas amigas que eu admiro demais. Cada uma a sua maneira, né? Acho que levam as coisas de uma forma mais tranquila, que são mais espivitadas, tipo eu, tipo a Ana Paula. Que a gente é muito parecida, que é mais espivitada. Então, assim, e até pra gente ver que cada um tem o seu jeito. Porque quando eu era mais nova, esse meu jeito espontâneo me incomodava, porque eu achava que eu não ia conseguir, sei lá, acessar alguns lugares, porque eu era assim. Entendeu? Eu achava que pra eu ser sênior, pra eu ser sócia, eu ia ter que me podar e nananã. E assim, eu fui vendo algumas amigas minhas, a própria Ana mesmo, que sempre teve esse jeito espivitado, e ela tá aí, e eu tô aqui. A tua essência, quem você é. A essência, quem é, e beleza. E é o que eu falei, tem coisas pro bem e coisas pro mal em cada um. As pessoas têm a sua essência, isso vai transbordar
para todos os lados. E isso vai ter um lado bom e vai ter um lado ruim. Às vezes, realmente, eu sou meio brigona com as coisas que eu acredito. Sou meio pentelinha, com umas coisinhas, assim, sabe? Do que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. E o que eu acho que é errado, eu fico ali, isso tá errado, isso tá errado, isso tá Mas errado. falando em que tá certo e que tá errado, acho que também tem uma passagem bem importante aí na tua carreira, que é você ter montado, né, o comitê de diversidade no escritório, que, né, a gente sabe que hoje é até uma obrigação, né, as empresas terem isso, essa preocupação, esse olhar, né? Conta um pouquinho como é que foi, como é que é a tua atuação lá, o que que você pensa sobre isso, como é que você enxerga, né, a importância desse comitê de diversidade. Conta um pouquinho aqui Tema pra quente gente. agora, né? De janeiro pra cá. É, De, sei lá, de quando, de janeiro, 3 de janeiro, sei lá pra cá. Esse tema tá... Porque até o avião caiu por causa disso agora. Bateu, né? O avião colidiu por sim. causa disso agora. Mas assim, eu acho que isso, como eu falei, o meu senso de justiça, que não significa que o que eu acho que é justo, o outro tem que achar. Mas, né, dentro do que eu acredito, eu acho que essa coisa de meritocracia é uma balela sem tamanho, para começar. Eu acho que ela existe dentro das pessoas que estão ali nas mesmas posições, buscando as mesmas coisas. E que também você pode traçar a meritocracia com o critério que você quiser, Sim, excluindo ou incluindo pessoas, né? exatamente, mas assim, se você for pensar no Brasil mesmo, não vou nem pegar outros exemplos, mas no Brasil, se você for olhar, fulano tem a mesma formação do. Não tem a mesma formação, nem todo mundo tem a mesma formação. E se a gente não der lugar para as pessoas acessarem onde a gente está, essas pessoas não vão acessar. Por exemplo, né? Eu sempre falo do inglês. O inglês, gente, o inglês ele é um divisor de águas para muita gente. Então tem muita gente com boa formação, que é um bom profissional, mas não fala inglês. Eu vou ficar exigindo inglês se eu não preciso falar inglês? No contencioso a gente fala pouco inglês, assim. No societário eu usava muito, fazia muita, até documento, reunião. Cara, desde que fui para tributário, eu não uso tanto inglês assim dentro da minha prática. Tem práticas lá no escritório que a gente precisa usar muito, né? Óleo e gás, por exemplo, ok. Mas no meu dia a dia, não. Eu não preciso limitar a minha equipe ou limitar a contratação de pessoas pelo inglês. Sabe? Ou faculdade de primeira linha. Não tem nada pior do que faculdade de primeira linha. Eu acho isso um Você terror. pega o pior aluno da faculdade de De primeira primeira linha, ao invés do linha. melhor aluno. E aí, enfim, a gente vai vendo o perfil dos escritórios e você vai vendo que o perfil é todo igual, né? Ah. Enfim, aí eu sempre tive essa coisa e tal. E aí um amigo meu, alguns amigos meus lá do escritório, estavam com a ideia. Na verdade, surgiu do marido de um amigo meu que estava lá, que trabalhava numa empresa e estava implementando e falou, pô, cara, vocês não vão fazer lá no escritório? Aí me procuraram, vambora, montamos e fizemos tudo super organizado, institucional e tal. Procuramos o escritório. Então, é o comitê do Vieira Resende no Brasil. Foi nesse momento. Foi nesse momento, e um comitê orgânico. O nosso comitê ele é atuante, sim, porque os advogados associados, enfim, hoje temos sócios também no comitê, mas os associados que criaram, eu era associada na época, os associados que criaram e é a gente que faz tudo. Obviamente, com apoio institucional, a gente tem pessoal da RH que está no comitê, de marketing e tudo, mas a gente... Multidisciplinar, né? Mas assim, a gente que propõe, a gente é propositivo. E nesse sentido, o que você acha que já mudou? Tem quanto tempo o comitê? 5 anos. 5 anos. Qual o impacto que você vê real, assim, no escritório? Olha, isso daqui era assim, hoje em dia eu acho que foi esforço do comitê e tá mudado. Letramento, primeiro. Letramento. As pessoas saberem o que é diversidade e inclusão, saberem a importância de diversidade e inclusão, saberem... Então, a conscientização. Conscientização, saber as dores de quem eventualmente não estava acessando esses lugares. A gente faz muito evento de conscientização. A gente fez um evento a gente levou pro escritório, aí porque a gente vai conhecendo muita gente, né? Tem um documentário chamado Onde Você Mora, que é sobre mulheres em situação de rua, só mulheres. Nossa, é super impactante, assim. E aí, por indicação de um sócio, a gente chamou os diretores e tudo mais. A gente fez um super evento para discutir esse tema. E foi, na época, a secretária da Secretaria da Mulher aqui da Prefeitura, uma pessoa da Defensoria Pública. E foi uma discussão super legal. Aí as pessoas vão entendendo a importância, por que nem todo mundo tá na faculdade de primeira linha. Por que nem todo mundo tá na faculdade de primeira linha? Primeiro que vários não conseguem pagar. E mesmo nas públicas, porque muita gente não tem nem educação de base para conseguir passar.
Sim. né? E aí, enfim, eu sou super a favor das cotas, e aí eu acho que isso melhorou bastante o acesso, mas ainda assim, acesso à faculdade depois. Então, assim, eu acho que a gente mudou muito o nosso perfil de contratação. Uhum. Você vê quando você entra no escritório um ambiente mais diverso. E eu acho que todo mundo ganha com isso, porque a gente ganha E você acha que a em. conscientização é real? Assim, real? Ou a pessoa tá fazendo que é uma política, agora eu tenho que... Tá na moda. Tá na moda, é uma política, eu tenho que Agora obedecer. não tá mais na É moda. um pouco do que a gente falou do machismo, né? Você acha que é uma mudança, uma conscientização real? Eu digo isso porque eu fui muito impactada por uma das palestras que a gente teve no seminário lá do Bichara, né? Da Helena, né? Isso, foi muito impactante, né? Porque ela trouxe não só uma realidade dela, mas uma realidade do que era vivido, dados, né? Números, assim, Só para explicar para quem não estava lá, a É. Helena é uma advogada trans, né? Uma uma assistente advogada jurídica trans, né? Isso, e ela fez uma apresentação belíssima, me emocionei várias vezes enquanto eu estava ouvindo ela falar. E enquanto eu não fui exposta àquela informação, né? É isso, como é que você vai criar empatia, né? Você nem consegue ver o outro lado, e ela conseguiu demonstrar o outro lado de uma forma muito sensível e me transformou. Aquela apresentação dela, né? Agradeço, me transformou, porque eu falei assim, gente, é real, né? É assim que acontece. Então, isso que você falou assim, de expor o tema, né? Parece que é só expor o tema, mas pode haver, assim, me tocou e me E é um transformou. cutucão, muitas vezes, para algumas pessoas, né? Assim, eu acho que essa questão da empatia. Cara, eu amo muito as pessoas. Qualquer uma. Eu amo as pessoas, assim, eu amo as coisas, sabe? Eu amo, intensa, assim, eu amo, por exemplo, eu amo o Brasil. As pessoas falam mal do Brasil, cara, eu amo o Brasil, eu acho o Brasil maravilhoso. Tem seus problemas pra caramba, mas é maravilhoso, entendeu? É um lugar incrível, eu amo o Rio de Janeiro, também tem milhões de... Mas, assim, eu amo as pessoas. Essa questão da empatia, pra mim, ela é muito cara. Até porque ela me atrapalha um pouco na vida. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em ver filme, muita dificuldade em ver série, eu não consigo assistir nada, eu fico muito sofrida. Eu não vejo uma coisa com meu marido, eu só vejo Virgin River, é a única coisa que eu assisto. Ô, Mané, que eu chorei quando o Exterminador do Futuro, o robô morre. Eu fiquei deprimida, eu sou igual você. Cara, eu não vejo nada de negócio de morte, de maldade, de nada. Eu só vejo. Eu fico brincando, eu vejo outras coisas, mas eu só vejo Virgin River. Tá Tipo ótimo. Eu só água vejo com daí pra açúcar. baixo. Não, daí pra baixo. Tipo assim, isso quando eu não tô vendo coisas das meninas. Eu não vejo, não adianta, não vejo um filme com meu marido, não vejo nada, não consigo. Porque eu sofro demais, assim. Então, eu acho que essa questão da empatia, né? Às vezes você só acessa quando você realmente escuta o outro. Tem gente que nem é assim, né? Tem gente que nem é assim, mas aí, enfim. Então, assim, eu acho que teve uma mudança genuína, sim, tá? Eu acho. De todo mundo? Não sei, não posso te dizer. Mas eu vejo que as pessoas estão ativas nesse assunto lá no escritório. Quando a gente faz os eventos, a gente bota café da manhã, bota tudo, mas assim, tá cheio, tem sempre muita. O pessoal da liderança tá lá participando. O que é muito importante, que não adianta nada, a gente só ter, né? E a liderança não tá. Então a liderança tá lá. Então eu acho que até me parece uma mudança genuína. É claro que um ou outro pode ter um pensamento diferente e tal. Mas eu acho que, cara, só com muita empatia. Até porque hoje, quando a gente vai olhar o contexto do mundo. Qual o nosso maior problema? É falta de empatia. Porque, cara, ninguém tá nem aí pro outro. Até todo mundo na pandemia ficou lá, né? John Lennon, Paz e Amor. Cara, durou um mês isso. Porque depois foi um ódio sem tamanho, um odiando o outro. E parece que o negócio só piorou. E eu acho que, no fim das contas, é falta de empatia. Você não se coloca no lugar do outro, sabe? Você não se coloca no lugar da pessoa do seu escritório que tá servindo café, que vem lá não sei da onde, acorda 4 horas da manhã, pega uma condução e vai, e sabe? E tem gente que trata essas pessoas mal. E, cara, o negócio pra mim que eu falo, cara, é totalmente sem noção. O cara pegou um carro, em 20 minutos ele tava aqui, estacionou aqui, e assim, sabe? Assim, não é nem o nosso caso, o ambiente do lado do escritório é maravilhoso. Todo mundo que sai de lá fala isso, que sente falta do ambiente. Mas a gente sabe que em muitos lugares, tô falando de escritório, empresa, qualquer lugar, as pessoas maltratam as outras. Como assim? Você maltrata alguém, você não sabe o que aquela pessoa tá passando, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se o filho tá doente, se o pai morreu, o que tá acontecendo, se o cachorro morreu também. Você não sabe. E aí, então assim, eu acho que essa questão da empatia e de tentar trazer para o escritório essa visão de que a gente não tá ali único no mundo, entendeu?
Tá transcendendo já a questão profissional, né, Maré? Que o que você está dizendo está virando uma questão social já, né? Porque assim, você traz uma proposta, claro que o escritório vai colher frutos desse trabalho, mas as pessoas vão colher frutos, né? E vão olhar para o outro de outra forma, né? Então, assim, isso transcende um pouco. A gente fez uma pesquisa lá no escritório, de entendendo, para entender o que as pessoas. O comitê foi assim, unanimidade. Ele é muito importante para as pessoas que trabalham lá. Agora, falando em diversidade, a gente, né, falou de trans e tal, mas, assim, a gente sabe que um dos pontos de diversidade, que inclusive é a nossa bandeira aqui no Tributaristas Cariocas, é a igualdade de gênero, né? E aí, queria ouvir de você, que a gente fala aqui todos também, em todos os episódios, né? A gente sabe, é fato que é o machismo no direito tributário, nos escritórios, mas no direito tributário a gente tem essa ainda, né, esse histórico, né, toda essa herança. Queria saber o que você pensa sobre o machismo no direito tributário, você concorda, se você acha que não, que isso acabou, como é que você enxerga isso? Se você já sofreu alguma situação que você viu, né, a sua situação como mulher fazer alguma diferença, já sofreu algum tipo de discriminação, algum tipo de problema. E se, caso isso tenha acontecido, o que essa maré que emoção fez? Eu tenho até medo dessa pergunta. Claro que tem machismo. Tem muito machismo. É só você pegar, enfim, congressos, quem tá falando, quem tá se colocando. Hoje a gente tem aí, o próprio Tributaristas, tem outros grupos de mulheres, mas assim, fora dos grupos de mulheres, né? Você vai pegar congresso, quem que fala? Eu recebi ano passado que eu contabilizei, acho que eram 32 homens e 6 mulheres. Eu falei, cara, não vou. É isso. Não vou. Vou Não ficar vai lá. prestigiar, né, esse Não show do vou. machismo, né? Não vou. Não, tem e uns, aí, inclusive, que são organizados por mulheres com essa. total. Aí que não Assim, faz não sentido nenhum. vou. Não vou. Porque, assim, tem gente, né? Eu não sei quem que falou isso. Eu sei quem falou, mas agora não vou falar. Foi uma empresária aí, enfim, né? Eu não contrato tal coisa, tal pessoa, tipo de pessoa e tal, porque eu não sei onde estão essas pessoas competentes. Mentira! Não deu o trabalho de procurar. Entendeu? Então, assim, por que não tem mulher? Porque não tem a fulana que não fala disso? Como é que você sabe? Você perguntou? Sabe? Então, assim, tem muito ainda o machismo e eu acho que o que me incomoda um pouco, assim, essa broderagem. Sabe? Broderagem, gostei desse termo. É isso aí. Porque eles se defendem, ai, fulano, nananã. E fica uma babação de ovo ali, assim, é isso. Sabe, eu vejo muito isso, sabe? Que fulano falou isso, maravilhoso. Às vezes você tá falando a mesma coisa, mas o fulano que falou, entendeu? E assim, eu acho que como a gente também já tem nomes muito consolidados no tributário, eu vejo assim que outras pessoas não conseguem acessar esses lugares. Não conseguem acessar, principalmente as mulheres. Então, assim, se você olhar, né, assim, grandes institutos, grandes associações, tá, é sempre um homem que tá ali, é sempre um homem que tá ali. Então, a mulher até fala, mas o diretor é sei lá quem, não sei o quê. Então, assim, tem muito machismo ainda. É, com certeza, eu acho que se a gente não fizer o que a gente faz no Tributaristas, vai continuar desse jeito, porque a gente tá se conhecendo. É verdade. E conhecendo mulheres que a gente não conhecia, que falam de temas que a gente nem sabia. Mas a gente se deu o trabalho de procurar essas mulheres. E de dar espaço. E de dar espaço. Então, assim, eu acho que essa coisa dos homens ali, aí fica, aí grupinho de homem, aí não Mas sei o você quê. já sofreu algum ato machista, assim, na tua carreira? Assim, no escritório nunca, né? Assim, algumas discussões aí, enfim. Cliente, às vezes, chega É, a sócia, tipo, cadê o sócio, né? Você já sentiu, assim, de cliente? Não, isso não. Já senti muito assim, despachar, isso sim. Isso despachar, tanto é que depois a gente falou, ó, mulher não despacha sozinha, olha isso. Aonde chegamos, né? Porque fica uma coisa esquisita, sabe? Aí, enfim. Mas eu me saio bem dessas situações. Nesse momento eu não costumo bater muito de frente, não. Eu me faço de idiota e finjo que nada tá acontecendo e vou embora. Eu acho que, né, às vezes é o melhor caminho. Assim, eu me posiciono mais com essas coisas que eu acho muito injustas, sabe? Então, assim,
Regra de licença. Às vezes alguma pessoa que tá numa situação porque é mulher ou porque tem filho, mas não necessariamente porque tem filho e tá sofrendo algum tipo de injustiça, aí eu vou ali, eu fico ali tentando resolver. Até hoje penso nisso, né? Porque não dá pra você também resolver todas as dores do mundo, mas enfim, mas com certeza, Mas eu acho que machismo quando a gente muito. tá, você na posição de sócio, né? Quando a gente tá mais velha, a gente tem mais lugar de fala e legitimidade, né? Porque foi o que você disse, a Bianca de 24 anos teria dificuldade de dizer, ó, hoje eu não vou poder ir para Brasília que eu vou ficar com a minha filha, mas no próximo eu vou. Então a gente que tá um pouquinho à frente, a gente já falou isso aqui, né? Tem essa responsabilidade de brigar porque você tem condições, ninguém vai demitir, nem vai olhar para você, porque você já tem um histórico, de tentar abrir espaço para essas meninas. Então, assim, a Marek brigona é a Marek que, na verdade, está brigando pela Marek de 24 anos, que talvez ninguém tenha brigado por você, né? Super. Não, eu que fui brigar pelas minhas coisas, total, é a louca. É É a isso. louca. É muito mais fácil quando a gente, né, a gente agora encampou, né, muitas essas discussões de STJ, de STF ter, né, as ministras, Mulheres, né? porque é isso, se a gente não se juntar para exigir, né, que as coisas mudem, as coisas vão ficar no status Claro. que estão, Não, né? e isso é muito ruim, porque você vê um congresso que faz lei pra mulher, um congresso masculino que faz lei pra mulher, um STF com sei lá quantos homens julgando, analisando aborto. Desculpa, não dá. Você não tem legitimidade pra decidir isso. E acho que a gente não está nem evoluindo, a gente está involuindo, né? Porque estão trocando as mulheres por homens. Então, Não, quer nesse dizer, caso dos tribunais superiores é um absurdo, né? então a gente tem que brigar Mas por vamos isso. falar aqui de realizações profissionais. Diga uma, qual foi quando você olha para trás e fala assim, cara, isso eu arrebentei, sua maior realização profissional. Virar sócia do Vira Resende. Eu sempre quis ser sócia do Vira Resende. Pode perguntar pra qualquer um de Você lá. lembra o dia, a hora, tudo, em Eu detalhes? lembro, assim, não porque foi um processo, né? Mas eu brincava, porque Então não foi eu uma tinha... surpresa, alguém te chamou, você já Não, estava foi uma nesse, uma construção, construção. assim, foi uma construção, assim, eu fui construindo isso ao longo do tempo. Eu sempre peguei o que o Luiz me falou, Bianca estagiária, e usava isso como um mantra Uhum. e focava nisso, sabe? Assim, sempre quis ser sócia do escritório. Eu brincava até antes da pandemia, né, que a minha mesa, eu tinha uma mesa assim com um monte de livro, mas não tinha tanto livro e tal. E as salas dos sócios, na época, agora mudou, porque a gente fez obra depois da pandemia. Tinha uma estante muito grande para botar livro. Eu ficava brincando, eu falava, não tem nem livro para sentar lá. Ih, não tem, vou ter que comprar um livro para sentar lá. Eu sempre quis muito, e todo mundo lá sempre soube que eu queria ser sócia do escritório. Eu sempre falei isso. Mas assim, não é Tava que, no foco. eu quero ser sócia, vou ficar aqui querendo ser sócia. Eu corri atrás disso, eu busquei isso, e eu queria ser sócia do escritório. Por quê? Porque, por várias razões, né? Mas assim, muito porque eu queria estar no processo decisório também do escritório. É um lugar que eu sempre cultivei um amor muito grande, porque eu sou emoção, não adianta achar que eu vou sentar lá, vou para qualquer lugar, vou ficar lá trabalhando, que legal, agora eu vou embora. Não, eu amo o escritório, eu amo meus clientes, as meninas sabem, né? Eu tenho um cliente que eu falo diariamente, assim, elas sabem que eu falo mesmo para elas sabem que é uma relação ali pessoal mesmo, entendeu? E eu sempre amei muito escritório, eu amo muito escritório, assim. Então Eu eu acho que seu sempre quis estar recado ali. seria isso. Bota no foco, corre E vai atrás atrás. e vai. Cara, eu sou muito focada nas coisas. Eu até falo para os meninos que trabalham comigo, eu falo, gente, foco. Quer ficar fazendo 300 pós, quer ficar fazendo não sei o quê, aí faz inglês, italiano, japonês e mandarim. Eu falei, galerinha, vamos focar, quer o quê? Vamos focar aqui no negócio? Então, assim, tô fazendo pós. Então faz a pós, cara. Depois você faz outra coisa, não adianta. Você fala assim, meio brigando? Super. Tem Imagina. dúvida? Tem dúvida? Muito, mas eles me adoram, eu acho. Menina, não sei. Vamos ver ser os que eu esteja comentários no enganada. YouTube depois. Pode ser que eu esteja enganada. Mas, cara, eu sou assim, gente. Eu falo Sincera, assim. Eu sincera. falo assim com a equipe. Ontem mesmo tava em reunião com os meus sêniores lá e tava falando, falo assim mesmo. Falo, galera, isso aqui, tem que fazer isso, tem que fazer isso aqui. Mas funciona bem. Eu até falei pra eles ontem, né? Porque eles falam, não, porque a gente tá cobrando muito. Eu falei, olha só, uma coisa é você cobrar muito porque você é um babaca. Fala assim mesmo. Você fica ali espizinhando a pessoa, enchendo o saco. Outra coisa, se a pessoa sabe que você tá cobrando porque aquilo é importante, né? É O diferente. resultado, E né? se você também tá junto ali, porque uma coisa também, eu acho assim, digamos, né? Agora eu virei sócia, não quero mais trabalhar, não vou mais trabalhar, não. Aí eu fico lá só cobrando.
Chicote na mão. Pum, pum, pum. Não, eles estão vendo que eu também tô no Com a mão barco, na massa. entendeu? Com a mão na massa. E isso faz muita diferença, né? Eu acho que dá um exemplo. Mas eu Mas eu acho que é uma falo questão assim. de responsabilidade também, nossa. Assim, eu olho para trás na minha vida de estagiária e assim, eu tive vários chefes, né? Assim, vários advogados que eu atendia, né? E alguns eram muito duros comigo, assim, de falar brigando, isso aqui tá uma merda, né, Bianca, não sei o que, como é que é? E eu, né, sou um pouco diferente, assim, né, enfim. Mas eu olho para trás, foram essas pessoas que me fizeram amadurecer e crescer profissionalmente e subir a régua, né? Subir a régua da excelência, subir a régua, olha, isso não tá bom, né? Então, eu acho que não tem uma questão de personalidade sua, que obviamente é muito natural para você, mas tem uma questão de responsabilidade. Aquelas pessoas estão confiando que você vai liderá-las, né? Então, essa liderança ela tem que ser dita, né? Às vezes de uma forma suave, às vezes de uma forma mais direta, mas você tem que fazer esse exercício, né? Porque é sua obrigação, né? Eu nunca falei pra ninguém isso tá uma merda, não é isso? Eu falo, essa decisão está uma merda, mas a decisão não é, não sou não o que eles fizeram, mas isso eu falo. Mas é mais de botar no prumo mesmo, porque, Isso. cara, eu também, gente, eu era muito sem noção, estagiária. Muito sem Todos noção. são, né? Exatamente, aí você vai achar o quê, Normal. entendeu? Ah, Eu era muito com cada roupa pro escritório que eu falo, gente, do céu, como é que pode uma coisa dessa? E as festas de final de ano? Totalmente sem noção. E eu falo isso pra ele, eu falo, gente, eu era sem noção. Porque é isso, as pessoas olham depois que você já, né, tá sócio, ou sei lá, diretor ou gerente, e acham, agora a pessoa é séria e maravilhosa, o que a gente falou na última entrevista. Agora essa pessoa, cara, eu não sou séria, não vou ser nunca. E vou morrer assim. E eu falo, mãe, eu tô com 34 anos, eu me sinto uma adolescente, a mesma adolescente de 15. Eu sou cheia de bonequinhos. Eu amo um bonequinho. mostra seu celular aí pra câmera aí, ó. Olha isso. Então, eu amo Piu Piu e eu amo Pikachu. Os dois. Amarelinho, eu amo amarelo. Então, eu amo Piu Piu e Super. eu amo Pikachu. O meu quarto da minha casa, eu tenho uma prateleira só de boneco. Pikachu, a Peach do Mario, que eu amo também. Harry Potter, tudo bonequinho. A minha sala do escritório, eu tenho bonequinho, aqueles funcos. Aham. Eu tenho na minha Eu acho mesa. uma graça. Conheço. não. É um Funko. cabeçudinho, assim. Ah, eu tenho. Uma cabecinha quadradinha. Isso, eu tenho da Hermione É uma House, que eu graça. sou alucinada com ela. Do Poderoso Chefão, da Mary Poppins, enfim. E da Mulher Maravilha. Eu tenho esse lá no escritório, na minha mesa, entendeu? É o que Então, você assim, é. é o que eu sou. E eu sou, você assim. Espero morrer assim. Vou E o que morrer, te eu faz falo, vou feliz, morrer, né? quero morrer assim, entendeu? Vai te fazer feliz. Agora, assim, primeiro agradecer por você ser do Tributaristas Cariocas, né? Assim, agradeço a gente já tá em 1.100. Agradeço todas elas, né? Porque o Tributaristas Cariocas não é Bianca Marek, não é todo mundo. Todo mundo. E cada vez que a gente tiver mais uma pessoa, é mais uma energia, mais uma, né, uma pessoa que vai agregar, que vai dar uma opinião, a gente troca ali ideias. E você foi muito importante pra gente, porque trouxe toda essa energia, né? Toda essa sinceridade, né? E me diz um pouquinho, assim, o que é Tributaristas Cariocas na tua vida? O que você acha para onde esse grupo vai? O que a gente pode fazer por essas pessoas, né? O que representa e como é que você vê aí o nosso futuro? O que a gente pode fazer melhor? O que a gente fez errado? Fala um A gente pouquinho não fez aí. nada errado. A gente fez tudo certo, pra começar. Mas assim, quando eu fiz a minha retrospectiva de 2024, dentre várias questões profissionais, né? A minha retrospectiva profissional, foi o meu melhor ano. Ai, que Foi legal. o melhor ano da minha vida profissional. Já tive muitas coisas boas, enfim. Mas foi o meu melhor ano, porque não que eu não me sentisse parte de nada, não é isso, assim, né? Mas, cara, eu falei, cara, olha quanta coisa eu fiz. Eu lancei um podcast, eu conheci um monte de gente legal, eu fiz amigas, eu organizei um simpósio, né? Assim, eu tô dizendo eu dentro do Sim, movimento, né? O Mas, assim, encontro no Vera Resende. fizemos um encontro no Vera Resende, eu participei de não sei quantas coisas, eu conheci sei lá quantas pessoas. Foi o meu melhor ano, com certeza. Assim, falar no simpósio, eu amei falar no simpósio, né? Tá ali como debatedora. Então, assim, com certeza foi o meu melhor ano. E por que foi o meu melhor ano? Porque eu tava no Tributaristas Cariocas. Eu não tenho dúvida disso, que foi o meu melhor ano profissional, porque eu consegui trabalhar muito dentro ali do que é importante pra mim no escritório, mas eu tive um extra que eu não era muito do meu dia a dia. Eu já escrevi artigo em livro, ia no lançamento, já fiz algumas apresentações, mas não era, a gente não tinha isso.
Tinha troca, né? Não tinha essa troca. E assim, eu acho que o mais legal, até no encontro que a gente fez do Verezende, que eu quis falar com a Ana sobre maternidade e carreira, né? Falar disso pra mim, assim, é maravilhoso, assim, sabe? Se eu pudesse ficar levantando uma bandeirinha falando disso, porque, cara, eu sei o que eu passei, eu fico vendo que as pessoas se cobram e não sei o quê, sabe? Por isso que quando eu tava grávida, eu tinha amigas grávidas, e todo mundo, não, mas eu não posso falar, né, que tá ruim. Eu falei, por que não? Fala logo, tá uma merda. Horrível ficar grávida mesmo. Então, assim, eu acho que essa parte de você ter essa troca e você sair desse lugar de você só não entender como os outros são, como eles estão fazendo nessa jornada louca, entendeu? Que a gente não entende nada de vida com trabalho e eu tô fazendo muito, tô fazendo pouco, como é que o outro tá fazendo? Eu acho que só da gente ter essa troca e entender que cada um tem seu lugar, seu espaço, que vai dar conta um dia, no outro não vai. Entendeu? Por exemplo, hoje é sexta, né? Sexta eu faço a unha. Hoje eu estou de unhas feitas. Quinta, tô toda horrível. E beleza, entendeu? A Heloísa sempre fala isso comigo quando a gente encontra no tribunal. Ela fala, agora quando eu fico com a unha mal feita, eu lembro de você. Eu falo, pois é. É assim, tem dia que você vai levar seu filho no médico, tem dia que você não vai levar. Tem dia que você vai fazer reunião com cliente e você tem dia que não vai fazer. Reunião de escola, eu nunca vou. Então, assim, são as coisas e ninguém tá dando conta de tudo, entendeu? Então, o que eu acho melhor do grupo é a gente ter essa troca. A gente se A ajudar, gente se né? ajudar. Aí tá, Para além do profissional, tá? isso. Eu também concordo. Acho que a gente está caminhando sempre para estar mais juntas e ajudar, não só, né? Não estou conseguindo acessar, vocês já tiveram uma experiência assim, como troca também de. Cara, Né, o lançamento do experiência. livro, cara, aquilo mexeu tanto comigo. E eu nem escrevi nesse primeiro livro, eu não escrevi nenhum artigo. Mas, cara, aquela mulherada com a família assinando. Cara, eu fiquei tão emocionada com aquilo. Vou As até pessoas estavam chorar. muito orgulhosas, né? As pessoas estavam Muito muito orgulhosas. orgulhosas. Muito Não, o orgulhosas. projeto do livro foi, assim, sensacional. E É, agora, sabe? a continuação com o curso, gente, muito bacana. Gente, é um Até mandei no grupo. pertencimento, é uma coisa, sabe? É você se colocar num lugar de. Que é de Protagonismo. protagonismo, A gente sempre foi entendeu? coadjuvante ou então contra a regra, né? Não diria nem coadjuvante. A gente Não, estava e não ali. só isso, porque mesmo as mulheres que estavam nesses congressos e tudo, são mulheres mais velhas, que estão com uma carreira mais consolidada e tal. Mas e as mais novas que estão começando? Cara, eu nunca tinha visto. Não Também sei não. vocês. Não, eu tava com. A gente tem muitos projetos agora em andamento no grupo, né? E eu tava contando aqui na minha cabeça, né? 100 um livro, 100 no outro, 100 no. A gente deve ter umas 500 mulheres engajadas no grupo hoje, assim, participando de projetos, fora os encontros, né? Se a gente somar, é um grupo muito engajado, né? É um grupo muito ativo, é um grupo que tá mexendo. Então, assim. Não, é livro pra muito cá, livro pra bacana. lá, é mentoria, tutoria, não sei o quê. E aí cada uma vai se encontrar dentro do que acha que é relevante pra si. Mas eu acho que, assim, por isso que eu falei, a gente não errou em nada. E se a gente errou foi querendo acertar, e aí o erro Tá não tudo conta, bem. entendeu? Porque, cara, a gente tá num caminho muito legal. É muito maravilhoso o que a gente tá fazendo, sabe? Até pra se conhecer essas pessoas, pra trocar, sabe? Olha, eu tô com fulano aqui que, pô, não vou conseguir ficar e tal. Pô, você abre uma oportunidade dessa pessoa sair de um lugar, mas ir pro outro logo em seguida, né? Alguém que tá Sim. numa, né? Pô, eu quero. Ali tem todo mundo. A gente tem de estagiárias a desembargadoras. Às É, vezes a pessoa tem um contato direto, pode falar, pô, meu sonho é estar no seu lugar. Você conversa comigo? Você sim. me dá uma luz? Como é que eu faço? Como é que foi pra você? Foi fácil, não foi? E essas mulheres estão disponíveis, né? A gente tem agora a prova agora de alguns programas que a gente incluiu mulheres, né, com carreiras, né, muito prósperas assim, e elas todas, nossa, muito obrigada por me convidar. É claro que eu participo, vai ser uma honra. Então, assim, todo mundo muito. Mas a gente queria te perguntar, tem um finalzinho, né, Mané, que a gente fala um pouquinho da parte de especialização, né, da parte técnica, vamos dizer, um pouquinho da sua carreira, né? E aí você já falou no início que você gosta do contencioso, né? Gosta de processo, enfim. Então, assim, na sua experiência, né? E aí já, né? Olhando para um viés técnico aqui, né? Quais são os principais desafios aí do contencioso? E aí eu vou focar aqui no judicial para a gente ter Ah. algum limite aqui, né? Para a gente conversar. Hoje, o que que você vê aí para esse futuro, para esse ano que vem, né? O momento que a gente está, falando aí um pouquinho da parte mais técnica. Eu acho que contencioso é sempre difícil.
E a gente hoje, no contencioso, concorre com esse número infinito de informações que todo mundo recebe de tudo. Não tô falando do processo, não. Tô falando de que a gente lê o tempo inteiro 1000 coisas. Desde videozinho no Instagram até sei lá o quê. E, cara, a gente tá concorrendo com a atenção de quem tá analisando nossos processos. Assim, não tem jeito. Porque hoje as petições têm que ser mais curtas, tem que ser tudo mais objetivo. Se for muito longo, eu já vi... o juiz mandando emendar inicial porque estava muito longa. Sério? Já vi. Não no caso meu, mas eu já vi, enfim. Ficou sabendo. Fiquei sabendo. Tanto é que lá no escritório a gente tem um perfil bem, objetivo, né? Não fica floreando, porque hoje em dia ninguém vai ler isso. Então, assim, é uma adaptação, né? Porque se você pegar petições mais antigas, era até, se você fizesse muito objetivo, era ruim, né? Não tava muito no padrão. Era considerado Raso. né? E eu nem sei escrever. Se alguém falar, escreve igual, sei lá o quê, igual escrevi, eu nem sei fazer isso. Eu sei fazer a petição objetiva ali com o que precisa. Caio Mário, a lá Caio Mário, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem essa adaptação grande da gente conseguir acessar as pessoas que estão analisando os nossos casos. E a gente tem que saber como fazer isso. Até Rothschild falou aqui com a Ana Cláudia, né? Da questão do memorial, por exemplo. O memorial é 2 folhas. Você não vai ler, não adianta. Quantos memoriais recebe? Quantos processos vão ser julgados, entendeu? Sim. Então, acho que eu acho que é esse desafio da gente entender como o magistrado tá hoje. Porque é isso que a gente precisa fazer. E aí, isso se estende, por exemplo, ao CARF, que seja, né? Mas no judicial... a entender como é que a gente faz isso. Então, algumas questões que eu venho adaptando, né? Primeiro, petições objetivas e curtas quanto possível, porque tem umas que não tem como. E sem juridiquês, né? E sem juridiquês, né? Uhum. O Barroso até tá nesse movimento muito forte, né? De melhorar esse entendimento, até porque muitas pessoas são realmente leigas, que usam, né? Que acessam o judiciário, elas têm que conseguir acessar, né? E às vezes quem está escrevendo nem sabe. Tinha um advogado uma vez que escreveu que o fiscal olhou com olhar de soslaio. Eu falei, Soslaio? soslaio, não tem nada a ver. Ela achou a palavra bonita, tacou ali na impugnação. Não, então, eu acho a palavra bonita, eu não coloco, entendeu? Olhar de soslaio tem nada a ver com o que o fiscal olhou. Então, acho que é até isso, né? A gente acabar com esse tipo de, né, de ideia de que a petição bonita é que tem palavras bonitas que às vezes não são aplicáveis, inclusive. Exatamente, assim, ser objetivo no que você precisa, o quanto possível. E uma outra coisa também que aí eu bato nisso, né? Bato bastante lá no escritório com os clientes e tal. A gente tem um volume gigante de recurso de tudo isso. Então, assim, quando eu vou analisar se eu vou despachar um processo ou não, né, tomar essa decisão, vou despachar esse caso ou não, eu olho se o caso precisa ser despachado realmente. Por quê? Você, no Rio, né, enfim, vou falar do Rio aqui, mas no Rio a gente, no próprio TJ, que hoje a gente tem poucas varas de direito de vara tributária, né, que tem a 12ª com a 17ª e a 11ª, você tem as câmaras hoje de direito público, então você já não tem mais aquele tanto de câmaras julgando seus casos, está mais reduzido. No TRF é a mesma coisa. Você tem lá um número de varas, a execução fiscal, vara civil e tal, você tem o TRF com 2 turmas. No STJ você tem 2 turmas de direito público, no STF você tem 11 ministros. Se você tem um cliente grande, a empresa é conhecida. E o perfil dessa empresa, enquanto uma empresa que litiga, ela vai sendo conhecida também. Se aquela empresa recorre de tudo, despacha tudo. E os escritórios também, a mesma coisa. Eu falo das empresas, mas eu vou falar até mais focando no escritório. Se o escritório vai lá despachar qualquer coisa... Tese com repetitivo julgado. Exatamente. SS no PiscoFins, enfim, tá nem definido ainda, enfim. Se eu vou lá ficar despachando, cara, de novo esse advogado aqui, cara. Aí, sabe o que ele faz? Ele liga o off. Você tá lá falando, ele tá... Ou pior, quando for importante, ele não vai falar, não, se ela tá aqui é porque é importante, exatamente isso. merece. Eu até falei isso pra uma cliente hoje. Eu falei, cara, é igual o filho. Fica, ai. A minha filha adorava fazer isso. Eu chegava lá, falei, olha só, o dia que você se machucar, eu não vou acreditar que você tá machucada. Porque você vive me enganando. Então, eu até vi uma novelinha com a Valentina Poliana, lá do SBT, e aí tinha uma senhorinha, a Dona Branca. Ela ficava com a neta, né?
você não pode sair hoje porque eu tô muito não sei o que, não sei o que. Um dia ela infarta e a menina não atende telefone. Eu falei, viu, Valentina? Nossa, um dia você infartar, eu não vou te atender. É a mesma coisa. Assim, você fica ali, porque advogado mala, cara, escritório aqui, porra, não tem critério, vem aqui para qualquer coisa. Se você tem até uma estratégia, porque isso, as pessoas não têm aquele tempo ótimo, que ninguém tinha celular, aí ficava lá no gabinete, aí ficava lá. Não tem isso, entendeu? O cara tá fazendo 380 milhões de coisas. Então, assim, você tem que ir lá, você precisa ir lá. E aí, é isso que você falou. Quando você vai também, ele vai falar, putz, escritório, se eles estão vindo aqui, É que merece, alguma né? coisa tem, eu vou ter que dar uma olhada. E serve pra STJ. E ficar recorrendo eternamente, falar, porra, os caras recorrem de tudo, cara. Pô, que saco. Fica marcado. Eu sei que eu já ouvi isso de magistrado. Entendeu? Então, acho que hoje o desafio é você ter a atenção daquele magistrado. Como é que você faz isso? Traçando boas estratégias, tanto na sua petição, quanto no despacho, também na sustentação oral, porque não adianta você ficar lá falando 300 horas. Bianca Rothschild também tá aqui, ela devia ficar ouvindo. No CARF ainda, eu acho que acaba acontecendo porque é muito... Fático, né? É fático, e às vezes você até troca com o conselheiro, faz Uhum. pergunta, você responde, mas no judicial, assim, Ah. é o que é importante, fala ali. E você acha que com a reforma, com essas mudanças, o contencioso vai melhorar ou piorar? Qual é a tua percepção aí do futuro do contencioso com tantas mudanças? Eu acho que vai depender de como vão operacionalizar essa reforma na prática. Porque, assim, não adianta, a gente pode ter a melhor reforma do mundo. Se a Receita continuar com a mesma mentalidade, se o contribuinte continuar com a mesma mentalidade, nada vai mudar. Então, assim, eu vou ter uma relação mais próxima, eu vou tentar entender uma coisa ou outra, né? Quando a gente fala, por exemplo, de TP, né? De Transfer Pricing, que todo mundo fala, porque a CDE, as pessoas vão lá e sentam com o fisco para discutir. Pô, isso aqui não existe, entendeu? Então, assim, como é que vai ser essa relação com a reforma? De fato, vai estar todo mundo imbuído desse espírito agora de cooperação e agora não vamos mais litigar, pois vamos achar. Cara, você transmite uma obrigação com um equívoco, né? A gente teve um podcast anterior falando dessa questão desse. Cara, às vezes você toma uma multa que é 1 a 3% do seu faturamento. Zero Não, proporcional. e como se fosse tranquilo você transmitir obrigação acessória no Brasil. Ah, beleza, vou lá e imputa informação e tá tudo ótimo. É um caos na Terra e cada vez a gente tem mais obrigação acessória. No DIRB, agora tem a outra que eu esqueci, não sei, é financeira, que na verdade já existia, né? Mas foi a discussão do Pix lá, enfim. Então, assim. Tiraram o Decred, voltou o Decred. Exatamente. Então, assim, é muita coisa para fazer. E, cara, o contribuinte, ele não é uma pessoa que está tentando enganar o fisco ali. Às vezes é um erro de fato e gera um negócio, assim, contencioso, uma coisa louca. Então, eu acho que vai melhorar se, de fato, quem fiscaliza, enfim, vai ter a boa vontade ali na hora de fiscalizar e, enfim... É diálogo, né? E o próprio contribuinte também, na hora de entender se vai recorrer de algo ou não, porque às vezes também, o contribuinte também não é santo. Então, assim, vê lá que o negócio tá errado e fica ali brigando. Então, eu acho que para melhorar, não adianta estar na letra da norma, da lei. É mentalidade. Na Eu hora acho que de a aplicação. tendência é piorar, porque uma lei do tamanho da nossa agora com o IBS e CBS, acho que a gente vai judicializar, né? Toda aula que a gente tem dos tributaristas cariocas, a gente vê tese, vê discussão, né? A gente discutiu agora o creditamento, o que é preponderante, né? Quem está ouvindo a gente aí no YouTube, né? Vê aí o nosso curso, né? Tá disponível. Então, assim, acho que talvez vá piorar para depois melhorar, quem sabe. Mas depende disso, mudar a Eu postura, acho que né? depende disso, porque, por exemplo, o próprio creditamento de PIS e COFINS, gente, é uma discussão de gato e rato, um negócio que não acaba nunca. E assim, cara, às vezes o fisco pesa a mão ali, mas assim, ok, eu entendo que é uma orientação interna, o que quer que seja, mas não adianta. O IBS, CBS é isso, não é mais um sistema de crédito como é. Entendeu? Agora, bem restrito, eu duvido. Ah, Quem vai fiscalizar? Vai ter com a cabeça de crédito restrito, pleno? Não, se tiver, é ótimo, mas não vai, tá? Porque não vai fazer assim agora, eu acho que vou passar tudo aqui. Não vai, não vai, não vai. Então, assim, eu não sei se vai piorar, melhorar. Eu acho que vai ficar a mesma coisa que de hoje, em termos de volume e tudo mais. Mas se, por acaso, com o tempo, a gente conseguir transformar essa mentalidade no termos de fiscalização e às vezes ser mais, enfim, ter ali
uma tolerância, enfim, ter uma discussão mais próxima, às vezes abrir ali uma possibilidade de retificação sem multa, algumas coisas nesse sentido, talvez a gente caminhe para melhorar, mas eu não acho que do nada agora os contribuintes são maravilhosos e eu vou ser aqui uma pessoa tranquila na Vamos esperar fiscalização. para ver. Como diz o Exatamente. professor Sérgio André, não vivemos no mundo dos ursinhos carinhosos. Não Adoro quando ele fala isso. Mas é isso. Mas vamos tentar, É, né? vamos. Vamos ver. Bianca, muitíssimo obrigada. Maravilhosa, Muito como bom. sempre. Não esperava diferente, né? A Não, nossa é. rainha da sinceridade, da emoção, Eu né? amei falar. Esse Que bom. sorriso, né? Sempre receptivo. Acho que foi muito bacana você abrir essa questão de maternidade, que a gente sabe que para as duas, né? Vocês duas, as três, né? Acho que não tem como, né? Mulher, maternidade, toda essa, né? Essas questões que a gente passou, acho que um pouquinho, né? De tudo isso, mãe, e o bom da Maré que foi mãe jovem, mãe já pré-sócia, a questão da tua atuação na diversidade, a tua atuação, né, também nas tributaristas cariocas, foi muito bom conhecer, eu já conhecia, agora todo mundo já teve um pouquinho aí do que é você, essa tua verdade, dessa tua sinceridade, então queria não só agradecer o podcast, mas por você fazer parte do grupo e Ó, dar vou essa chorar. energia toda para o grupo, que é muito importante. Cada uma com a sua personalidade, com as suas ideias, com as suas observações, faz parte desse todo e acho que é por isso que a gente está aqui. Então, queria agradecer. Eles aumentaram essa mesa. Agora não dá mais. Ai, mas obrigada. Eu amei, gente. Eu não sabia que eu gostava tanto de falar, mas foi ótimo. Obrigada. Obrigada, Obrigada a a você. você.